Os 12 Cavaleiros de Saint Seiya Ômega, Kiki de Ares. Aqui em Cavaleiros do Zodíaco Ômega, o Cavaleiro de Ares é o Kiki, que para quem não se lembra, é o discípulo do Mu lá na série clássica dos Cavaleiros do Zodíaco. E assim como seu mestre o Mu de Ares, o Kiki aqui, ele também é conhecido como o Cavaleiro da Restauração e da Ressurreição. Isso porque o Kiki de Ares, assim como seu mestre, ele consegue restaurar todas as 88 armaduras dos defensores de Atena. E aqui em Saint Seiya Ômega, o Kiki, ele vive em reclusão com a sua discípula, a Hako, né? Isso porque ele está se escondendo dos discípulos do deus Marte, né? Isso porque o deus Marte, ele tomou para si o santuário de Atena. E o Kiki aqui, ele tem um papel fundamental, né, na saga do Koga durante as 12 casas. Isso porque quando os Cavaleiros de Bronze chegam ali nas 12 casas, né, para subir elas, quem recebe eles é nada mais nada menos que o próprio Kiki, fazendo praticamente o mesmo papel que o seu mestre, o Mu de Ares, fez lá no Cavaleiros do Zodíaco Clássico, que é de restaurar as armaduras dos Cavaleiros de Bronze antes deles subirem as 12 casas para as temíveis batalhas. E além de restaurar a armadura dos Cavaleiros de Bronze, né, ele avisa eles sobre os perigos que eles terão aí nas próximas casas e também ensina eles sobre o sétimo sentido. E se você gosta de Cavaleiros do Zodíaco, já vai deixando aquele like para fortalecer, deixa um comentário aí pra gente e compartilha esse vídeo aí com seu amigo para ele saber mais curiosidades sobre os Cavaleiros do Zodíaco. Harbinger de Touro. Simplesmente aqui em Cavaleiros do Zodíaco Ômega, o Cavaleiro de Touro é conhecido e temido por ser o Cavaleiro da Força e da Destruição. Isso porque ele é conhecido justamente por conta da sua força descomunal, que só se equipara com a sua falta de compaixão pelos seus oponentes. E assim, no começo, né, o Harbinger, ele era leal ao deus Marte, porém, né, quando ele encontra ali com Koga de Pegasus, que aliás, né, foi a primeira batalha real do Koga de Pegasus, ele acaba mudando de lado. E ao ver a farsa do deus Marte, ele decide, né, ajudar o Kiki e os Cavaleiros de Bronze a deter o deus Marte. E assim, logo após os acontecimentos, né, dessa primeira saga aí dos Cavaleiros do Zodíaco Ômega, o Harbinger de Touro, ele é reconhecido tanto pelo Seiya quanto pela Atena como um verdadeiro defensor da deusa Atena. E após esse reconhecimento, o Harbinger de Touro, mais tarde, ele acaba se tornando o grande mestre do santuário. Para vocês verem, né, que o cara não é pouca coisa não, que ele é muito forte. Paradox e Íntegra de Gêmeos. Paradox foi a Amazona de Gêmeos, enquanto Marte controlava o santuário aqui em Cavaleiros do Zodíaco Ômega. E logo após a derrota do deus Marte lá no santuário, né, a Paradox de Gêmeos, ela é presa lá no Cabo Sunion, igualzinho o Cânon de Gêmeos, para quem se lembra aí lá na saga original dos Cavaleiros do Zodíaco. E lá permaneceu até ser libertada por Galha e acabar se tornando ali uma palazita de segunda classe, né? E assim como acontecia com o Saga de Gêmeos, né, que sofria ali de, né, um distúrbio de dupla personalidade, a Paradox também tem isso, né? Porém, diferentemente do Saga, ela demonstra poder controlar, né, essa dupla personalidade em suas batalhas. Porém, apesar de ser muito poderosa, né, a Paradox, ela acaba indo jogar no Vasco pelas mãos da sua própria irmã, a Íntegra, que acaba por se tornar a única Amazona de Gêmeos. E digamos que a Íntegra também, ela é tão forte quanto a Paradox. Ou melhor, ela é mais forte, né, porque ela acaba, né, derrotando a sua própria irmã. Schiller de Câncer. O Schiller de Câncer, ele foi o Cavaleiro de Ouro de Câncer aqui em Cavaleiros do Zodíaco Ômega. Isso enquanto Marte dominava o templo de Atena. E Schiller é conhecido por ser o cavaleiro que domina a morte e a criação. Isso porque, né, ele possui o poder de controlar os cadáveres daqueles que estão à beira, aqueles que, né, já estão do outro lado, né, justamente para lutar por ele. Então, assim, digamos que o Schiller seria uma espécie de necromante. E Schiller não teve, assim, um grande destaque, né, na Batalha das 12 Casas. Porém, em sua luta contra Yuna, ele acaba indo de arrasta para cima, né,
justamente porque ela desperta o sétimo sentido, derrotando o Cavaleiro de Câncer, jogando ele lá no vulcão do Monte Iomotsu, e ele acaba, né, simplesmente indo de arrasta pra cima. Micenas de Leão. Simplesmente o Micenas de Leão, ele era conhecido por ser o Cavaleiro de Ouro mais honrado dentre os 12 Cavaleiros de Ouro defensores de Atena. Isso devido a ele ter fortes princípios morais. Porém, no começo ali de Saint Seiya Ômega, o Micenas, ele serve ao deus Marte, o que não faz muito sentido, né? Porém, ele acreditava fielmente, né, que o deus Marte fazia, tanto no santuário quanto no mundo, era pro bem das pessoas, né, pelo bem da humanidade. E toda essa confiança que o Micenas possuía no deus Marte vinha da confiança que o Micenas possuía no Ludwig, que era simplesmente a forma humana do Marte, né? E assim, quando o Micenas, ele descobre que a Medeia, que é lá a esposa do Marte, né, que ela que estava por trás de tudo que estava acontecendo, tanto no santuário quanto na manipulação do Marte, ele decide então que é a hora de mandar ela ir jogar lá no Vasco. E ele decide fazer isso para simplesmente impedir, né, que os planos dela se concretizem, né, de simplesmente botar o mundo naquele caos todo. Porém, né, quando Micenas confronta a Medeia, ele é impedido pelo irmão da Medeia, que é o Amor de Peixes. E aí o Amor de Peixes, né, acaba indo fazer o Micéias indo de arrasta pra cima, né? Fudô de Virgem. Aqui em Cavaleiros do Zodíaco Ômega, o Fudô de Virgem é conhecido como o Cavaleiro Inabalável Imóvel da Casa de Virgem. E também é conhecido como o Cavaleiro da Condenação e da Salvação. E ele alega ser a reencarnação do deus Fudô-Myo, um dos 5 reis da luz e da sabedoria da doutrina budista. E assim, eu acho que o Fudô, ele tem aquele certo complexo de Deus. Isso porque no anime ele é bem narcisista. Isso porque, lá no anime, as atitudes do Fudô são meio que, tipo, consideradas virtuosas. E essas atitudes dele, ele pensa que devem ser vistas como atos de salvação divina. E além de narcisista, o Fudô, ele é muito arrogante. Isso porque, né, por ele se considerar ali como se fosse quase que um deus, ele acha que ele tem a capacidade e a autoridade de julgar o pecado das outras pessoas. E até a sua técnica reflete essa arrogância do Cavaleiro de Virgem, pois sua técnica é o julgamento divino. Então, nada arrogante, né? Porém, né, o Cavaleiro de Virgem, logo após o término aí dessa saga de Marte, ele se converte a um dos fiéis e devotos defensores de Atena, mudando assim de lado e devotando, né, a sua vida a defender a deusa Atena. Genbu de Libra. Aqui em Cavaleiros do Zodíaco Ômega, eu pensava que o Shiryu que seria, né, o Cavaleiro de Ouro de Libra. Porém, depois eu fui entender, né, por que não é o Shiryu desde o começo. Isso porque, na verdade, o Shiryu, ele foi promovido sim a Cavaleiro de Ouro de Libra. Porém, né, devido aos seus ferimentos aí, né, e ao seu cosmo que não pode ser liberado por causa das marcas, né, que ficaram no corpo dele ali, da limitação do cosmo, ele não pôde assumir como Cavaleiro de Libra. Ele decide ficar lá nos 5 Picos de Rozan, se recuperando aos cuidados da Shunrei. E o Genbu, que simplesmente era o último discípulo, né, do mestre ancião, ele não aceita isso muito bem e ele decide pegar a armadura de Ouro de Libra para si, se tornando assim o Cavaleiro de Ouro de Libra. E o Genbu de Libra, ele fica sendo conhecido como o Cavaleiro de Ouro que rege o equilíbrio e a harmonia. Isso porque, né, o Genbu de Libra, ele é um dos únicos poucos Cavaleiros de Ouro que ainda segue, né, fiel aos princípios ali da deusa Atena. E durante toda aquela saga, né, do deus Marte, ele se une aos Cavaleiros de Bronze para finalmente derrotar o deus Marte, né, e liberar assim o santuário do controle dele. Porém, né, no início da Guerra Santa contra Palas, né, infelizmente o Genbu de Libra, ele acaba simplesmente indo jogar lá no Vasco bem no comecinho da saga, né? E aí, por conta disso, o Shiryu, ele volta a assumir o manto de Cavaleiro de Ouro de Libra. Sônia de Escorpião. Sônia é a Amazônia de Escorpião aqui em Cavaleiros do Zodíaco Ômega. E ela simplesmente é filha de Ludwig, que acaba sendo possuído, né,
pelo espírito do deus Marte. Porém, antes de se tornar Sônia de Escorpião, ela é Sônia de Vespa, né? Que seria uma patente alta ali do exército de Marte. E simplesmente ela era a líder dos exércitos de Marte, ou seja, uma posição muito alta de poder. E devido a tamanha lealdade, mais tarde, né, ela é promovida a Amazona de Escorpião pela sua madrasta Medeia, sendo conhecida como a Amazona que rege a disciplina e o julgamento. Porém, durante a Batalha das 12 Casas, ela acaba confrontando o Soma de Leão Menor. E aí o Soma de Leão Menor, ele mostra para a Sônia de Escorpião que ela simplesmente era um fantoche, tanto nas mãos do seu pai Ludwig, né, que na verdade era o Marte, quanto nas mãos da sua madrasta Medeia, e que nenhum deles tinha o mínimo ato ou gesto de amor por ela, e que eles somente se preocupavam com Éden. E o Soma de Leão Menor deixa a Sônia bem assim instável emocionalmente, né? Não é à toa que ela tenta atacar o Soma com toda a força do seu cosmo, né? Porém, isso acaba deixando ela meio que instável, né? Fazendo com que ela gere um cosmo tão grande, porém muito desequilibrado, o que faz com que a armadura de ouro de Escorpião rejeite a Sônia, saindo do corpo dela, né? E ela acaba sendo consumida por todo aquele cosmo instável que ela gerou. O Soma de Leão Menor até tenta, né, salvar ali a Sônia de Escorpião. Porém, ele não consegue salvar ela e ela acaba sendo consumida, né, por todo aquele cosmo que ela gerou, indo assim jogar lá no Vasco. Ceia de Sagitário. Pois é, galera, o Ceia, ele é aqui o Cavaleiro de Ouro de Sagitário em Saint Seiya Ômega. E olha só, ele é dito como sendo o maior e o mais lendário e poderoso defensor da deusa Atena. Por que será, né? Eu acho que eu já sei o porquê. Isso porque o Ceia, ele possui o grandioso poder do protagonismo. E não só o Ceia foi promovido, né, a Cavaleiro de Ouro de Sagitário, como ele também foi promovido a líder dos exércitos de Atena e protetor fiel da deusa Atena. Ou seja, ele é uma espécie de confidente e guarda-costas da deusa Atena. E assim, logo após eles perderem a Primeira Guerra Santa contra Marte, o Ceia de Sagitário, ele auxilia a Saori na criação do Koga de Pégaso. Olha que isso é um detalhe bem legal, né? Um protagonista criando o outro protagonista, né? E assim, na primeira saga, né, na primeira temporada de Saint Seiya Ômega, o Ceia, ele não tem muito ali destaque, né, ou tanta importância assim. Porém, né, na segunda saga ali, que é a saga de Palas, o Ceia, ele já é muito bem mais utilizado, tendo muito mais importância durante essa saga. Ionia de Capricórnio. Ionia é aqui o Cavaleiro de Ouro de Capricórnio em Saint Seiya Ômega. Ionia de Capricórnio foi um dos mais leais defensores de Atena desde tempos imemoriáveis, ou seja, desde várias reencarnações da deusa Atena, ele vem aí defendendo ela. Porém, durante muitos séculos, ele ficou aí afastado do seu cargo, né? E ele acabou retornando ao seu antigo posto aqui em Saint Seiya Ômega, quando a Saori convidou ele para ser o diretor da palestra, que é uma instituição que foi criada ali, né, para justamente treinar os Cavaleiros de Bronze do futuro, né, para as próximas gerações. Porém, a sua grande paixão e devoção pela deusa Atena o fez se aliar ao deus Marte, o que não faz muito sentido, né? Porém, o deus Marte, ele prometeu por Ionia que se ele se aliasse ao deus Marte, que ele iria simplesmente acabar, né, com esse ciclo de ressurreição da deusa Atena, né? Fica aquele ciclo interminável da deusa Atena ressuscitando para simplesmente lutar guerras santas inacabáveis. E aí, o Ionia, ele acaba se juntando mesmo ao deus Marte, né? Porque ele pensa assim na cabeça dele, que se ele se juntar ao deus Marte e eles tiverem sucesso, a deusa Atena vai desfrutar de uma vida ali simplesmente pacífica, sem nenhum conflito. Porém, não é isso que acontece, né? A gente vê que o Ionia, ele acaba sendo traído pelo próprio poder da deusa Atena, né? E pelo poder do deus Marte, e simplesmente, né, ele acaba indo de arrasta para cima. Toxada de Aquário. O Toxada, né, antes de ser o Cavaleiro de Ouro de Aquário, ele era o Cavaleiro de Prata de Relógio, e subordinado direto do Ionia de Capricórnio. Isso, né, durante a invasão de Marte
no Santuário de Atena. E durante essa invasão de Marte ao Santuário, o principal feito aí do Toxada, né, de relógio, foi ter aí derrotado, né, e mandado de arrasta para cima o Yoshitomi de Lobo. Isso para que ele não revelasse os planos aí do que estava rolando, né? E aí, né, por causa dessa sua lealdade, tanto ao Ionia de Capricórnio quanto ao deus Marte, o Toxada de relógio, ele foi promovido a Cavaleiro de Ouro de Aquário, sendo conhecido como o cavaleiro que rege o tempo e a eternidade. Porém, durante a Guerra Santa contra Palas, ele foi resgatado pelo deus Saturno e passou ali a ser um subordinado secreto, sendo Palasita secundário de relógio da Amor de Peixes. O Cavaleiro de Ouro de Peixes, aqui em Saint Seiya Ômega, ele era um dos únicos que sabia toda a verdade ali por trás, né, do que estava acontecendo dessa tomada do santuário por Marte, porque justamente, né, ele era irmão da Medeia, que era lá a esposa do Marte. Então ele estava por dentro de todos os paranauê que estava rolando ali nessa saga, né? E ele sabia que, na verdade, a pessoa responsável por reger, né, por manipular toda essa Guerra Santa, era, na verdade, a sua irmã, a Medeia. Mais tarde, porém, Amor descobre que ele simplesmente era apenas um peão, né, para sua irmã, que na verdade ela tinha planos ali de libertar o deus da escuridão, o Apsu. E assim, após perceber a traição da sua irmã, Amor de Peixes fica muito enfurecido e simplesmente ataca Koga e Eden. Porém, Medeia, se aproveitando da situação, ela cria uma ilusão em Koga que faz com que o deus Apsu acorde muito ali enfurecido, dando assim um forte golpe no peito do Cavaleiro de Ouro de Peixes, fazendo ele ir lá jogar no Vasco instantaneamente. E antes de tombar no chão, o Amor de Peixes, ele simplesmente não acredita que ele pode ter sido derrotado tão facilmente. E se você gostou aí de saber sobre os 12 Cavaleiros de Ouro aqui de Saint Seiya Ômega, já vai aproveitando e deixando aquele like maroto aí pra gente. Aproveita, deixa um comentário legal e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e falou!